Os tão esperados vetos do Executivo ao projeto da licitação do transporte público de Natal foram protocolados na Câmara Municipal de Natal e devem ser apreciados ainda na sessão de hoje. Sobre este e outros assuntos, eu converso agora com o vereador de Natal pelo PSB, Júlio Protásio. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Margot. Então, prazer estar aqui. Prazer nosso. De todos esses vetos apreciados hoje, quais são os mais relevantes, os mais importantes? Margot, na verdade, o prefeito ele protocolou esses vetos. Esses vetos serão lidos hoje na hora do expediente e estarão prontos para serem apreciados a partir de amanhã, porque o nosso regimento manda ler e 24 horas para depois votar. Então, esse é o momento mínimo que tem que ter respeitado. Então, esses vetos que o prefeito mandou para a Câmara são mais ou menos 22 vetos relacionados ao projeto da licitação de transporte. Os mais relevantes. O prefeito veta a instalação de ar-condicionado nos ônibus. O prefeito veta os ônibus com degrau rebaixado, que é o degrau mais rente ao chão para facilitar a entrada dos idosos e deficientes. Qual o motivo do veto? O prefeito alega, e através de uma ONG, a ONG Rua Viva, que está contratada para auxiliar a prefeitura da licitação, que cada situação dessa gera um reflexo na tarifa de transporte. Por exemplo, o ônibus que tem o degrau rebaixado e o motor traseiro, ele custa 650 mil. O ônibus que tem o degrau mais em cima e o motor é dianteiro, ele custa 300 mil. Então, há diferenças no impacto financeiro de cada emenda votada. Mas e como ficaria a acessibilidade, então, do portador de deficiência? Graças a Deus, nesta reunião... Do idoso? Perfeitamente. Nesta reunião feita com o prefeito, o presidente da Câmara e os vereadores, nós mostramos ao prefeito que, mesmo tendo um reflexo financeiro, são conquistas importantes, porque nós estamos fazendo a primeira licitação de Natal de transporte e a população espera muito a melhoria na qualidade do transporte. Então, nós mostramos ao prefeito que, se não é possível fazer de uma vez todas as melhorias, que fosse feito de forma gradativa. Por exemplo, vou exemplificar uma situação. Nós votamos, eu e Franklin, uma emenda baixando a idade da gratuidade do idoso, que é de 65 anos para 60. Por que nós baixamos? Porque é uma lei federal. A lei federal, no Brasil, o idoso tem gratuidade no transporte a partir de 60 anos. Só em Natal, que ainda estava a 65. Então, o prefeito disse que isso custa 7 milhões ao ano para a prefeitura. Então, o que nós acordamos com o prefeito? Então, se não dá para fazer de uma vez, no próximo ano nós vamos dar gratuidade a partir de 64 anos. Em 2018, 63, até chegar em 5 anos a 60 anos. Até evoluir. Evoluir. Então, nós estamos pactuando com a prefeitura desta forma. Tudo que tiver reflexo econômico e não puder ser feito de uma vez, será feito de forma gradativa. Então, é isso que nós estamos hoje discutindo com os vereadores. Sexta-feira agora, Margot, vai estar a secretária Alexina e a representante da ONG Rua Viva na Câmara, discutindo com os autores das emendas vetadas, um por um, a solução política para efetivar aquela emenda de forma gradativa. Política é muito mais financeira do que política. Sobretudo. Né? Agora é uma questão mais financeira do que política. Agora, uma lei de sua autoria que foi regulamentada em abril é a que proíbe a circulação de caminhões com mais de 5 toneladas nas principais avenidas de Natal. Isso realmente está valendo? O órgão fiscalizador é a STTU? Está valendo realmente isso? Margot, esta lei, você tem uma ideia, eu fiz em 2008, ela foi aprovada. De lá para cá, eu venho lutando pela regulamentação dessa lei. Agora, em abril, como você citou, foi regulamentada pela STTU e é para valer a partir de agora, de junho. Esta lei diz o seguinte, a nossa lei, ela proibia inicialmente todas as ruas de Natal o trânsito de caminhões entre 5 horas da manhã e 20 horas, para tirar os caminhões durante o dia, para que a cidade possa transportar os seus passageiros, as pessoas possam ter mobilidade na cidade. Bom, só que os empresários, através das suas entidades, FEComércio, Fierne, CDL, gritaram, entenderam que isso prejudicava se fosse implantada de uma vez. Nós já reduzimos essa implantação para 6 ruas na cidade. Então, na regulamentação está dizendo o seguinte, que este ano ficará proibido a Hermes da Fonseca, a Senador Salgado Filho, Prudente de Moraes, Bernardo Vieira, Coronel Estevão e Rio Branco. São as 6 avenidas que serão proibidas o tráfego de caminhões pesados. Mas em determinados horários e dias, né? De 5 da manhã às 20 horas e de segunda a sexta. Mesmo assim, essas entidades acham que ainda é prejudicial.
Nós marcamos uma reunião para a próxima segunda-feira com a STTU, com a Câmara e com o CDL, FEComércio e outras entidades empresariais para se debruçar de novo nessa regulamentação e ver o que é possível. Nós queremos ajudar a cidade. Não queremos prejudicar nenhum setor comercial, mas também não podemos prejudicar a cidade. Então, porque não é só o trânsito que fica complicado, é também a malha viária, que já é frágil demais, né? Com peso, com 5 toneladas em cima, esburaca mais ainda, a gente sabe disso. Margot. Então nós queremos achar um ponto de equilíbrio entre a cidade ser privilegiada, os seus cidadãos, e também os empresários não serem prejudicados. Estamos sempre transigentes para que isso aconteça. Vamos falar de política um pouquinho, porque recentemente o prefeito Carlos Eduardo ficou sem um líder na Câmara de Natal, né? E o senhor foi durante muito tempo líder dele dentro da Câmara e ele ficou um longo período na escolha, entra um, entra outro, não tinha, teve que Ranieri Barbosa sair da Censur para ser o líder do prefeito dentro da Câmara. O que houve realmente? Por que essa negativa? Perfeito. Margot, eu passei, junto ao prefeito Carlos Eduardo, 2 anos como líder do prefeito. E para mim foi muito honroso ser líder do prefeito Carlos Eduardo, um prefeito que recuperou a cidade, que colocou a administração para funcionar. Este momento de transição foi um momento importante para mim. Eu me senti útil à cidade, levando os projetos do interesse da prefeitura para debater com os vereadores. Sempre consegui ser respeitado, tanto por vereadores de governo e de oposição. Tive um bom diálogo com a Câmara para que os interesses da cidade pudessem se sobressair. E graças a Deus isso foi a contento. Saí porque durante esse tempo, Margot, eu me dediquei exclusivamente à prefeitura. Ser líder quer dizer que você de manhã vai se reunir com os secretários, se embasar pelos projetos, resolver os problemas dos vereadores na prefeitura e à tarde você vai para o plenário debater com os vereadores aqueles projetos do prefeito. E fez com que eu me prejudicasse a atuação do meu mandato nos bairros da cidade. E agora eu pedi ao prefeito, que tinha dado a minha contribuição, que agora precisava cuidar do nosso mandato, dar satisfação àquelas pessoas que me elegeram, levar para os bairros aqueles pedidos, uma academia pública, uma escola, enfim, os benefícios que você quer que seu vereador leve para a comunidade. Então, eu pedi a ele entendeu. Realmente foi um momento, essa transição foi difícil, porque nós pensávamos que alguns vereadores iriam querer ocupar o cargo de líder, e na hora esses vereadores recusaram, e o prefeito teve que perder um secretário, que foi Ranieri. Mas terminou sendo uma boa pessoa, porque não existe um vereador mais identificado com o Carlos Eduardo que Ranieri. Acho que está no lugar certo. E você continuou na vice-liderança. Ajudando como vice-líder. E foi um motivo pessoal e não político. Exatamente. Então, que fique bem explicado isso. Agora, em relação a uma possível aliança entre PSB, seu partido, e o PTB. E o PDT. Desculpa. Margot, é uma aliança natural. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, liderado pela professora Vilma, nós trabalhamos para eleger Carlos Eduardo prefeito. Ocupamos a vice-prefeitura. Fazemos parte do governo de Carlos Eduardo. Todos os 4 vereadores do PSB, Franklin Capistrano, Bispo Francisco, Júlio Arruda e Júlio Protásio, participam do governo, são da sua base de administração. É natural que numa candidatura à reeleição o PSB participe. Agora, acho que, além do que você me perguntou, existe já uma dificuldade. É a vice-prefeitura. O PSB vai continuar ou não com a vice-prefeitura? Isso é um momento que ainda não discutimos. Vilma não discutiu conosco se deseja ser candidato a vice. Carlos Eduardo não discutiu com os aliados como será essa indicação de vice. E o PMDB poderia indicar esse vice? O PMDB, como um novo aliado, certamente vai tentar reivindicar para indicar, mas não quer dizer que a vontade do PMDB vai se sobressair a uma coligação. Eu acho que todos da coligação, PDT, PMDB, PSB, PPS, PMN e outros partidos que certamente virão fazer parte dessa coligação, possam discutir qual o melhor nome de vice para contribuir com a reeleição de Carlos Eduardo. Ok, Júlio Protásio, muito obrigado pelas informações. Obrigado. Uma boa votação hoje, né? Que seja na paz. Amém. Muito obrigada Obrigado pela sua também participação. pela oportunidade de voltar aqui ao Jornal do Dia. Foi um grande prazer. Tá bom, obrigada.